Bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo a essa live de perguntas e respostas. Você que está chegando aí, eu sou Larissa Ribeiro, engenheira agrônoma, paisagista, mestre em agroecologia, especialista em paisagismo e jardinagem e criadora do método Jardinista de Sucesso. E já temos aí vários jardinistas de sucesso espalhados por todo o Brasil. Bem-vindos, bem-vindos você que está chegando. Hoje a live é para que você tire qualquer dúvida que você tenha relacionada ao paisagismo e à jardinagem. Você que trabalha com jardins hoje pode colocar aqui ao vivo, nós vamos bater um super papo para que você cresça no paisagismo e na jardinagem, tá? Vamos destravar aí alguns pontos que você possa ter e se você não trabalha, mas se você quer trabalhar, com certeza você pode colocar suas questões aí de quem está iniciando. Se você não trabalha com planta, nem quer trabalhar com planta, você pode ficar aqui também, com certeza você vai aprender, porque se você tá nessa live é porque você gosta de plantas de alguma forma, tá? Então sejam todos muito bem-vindos, bom dia, deixa eu receber vocês. Cláudio Lima, bom dia, Jordani, Alex, Ganesha, que legal, Ganesha Serviços, Tiagão, bom dia Tiagão, Alex Fê, bom dia, Grace, Foli, Loucos para RDs, bom dia. Differ Amoreira. Lica, é assim? Bom dia. Cactus. Bom dia, pessoal. Seguinte, antes de nós iniciarmos, eu tenho uma pergunta aqui já, que eu selecionei do que vocês vão mandando para mim lá nas publicações. Antes de eu colocar essa pergunta, bom dia, Clê. Antes de eu colocar essa pergunta, eu quero te fazer um convite. Um convite para que você prospere mais, tá? E nós vamos sim olhar nesse convite sobre duas óticas. Eu quero que você compartilhe essa live com pelo menos 3 pessoas que você deseja ver crescer, tá? 3 pessoas. Como é que você faz isso? Clica nesse aviãozinho que tem aqui embaixo e seleciona pelo menos 3 pessoas. Por que você vai fazer isso? Porque quando a gente retém o conhecimento, quando a gente retém o benefício para nós, a gente pode até avançar, mas é muito pouco. Tá? A gente fica estagnado. É claro que eu quero que muitas pessoas venham para a live, é claro que eu quero que você também me ajude a cumprir o meu propósito de ajudar pessoas que querem crescer no paisagismo e na jardinagem, ter uma vida boa, uma vida abundante, próspera nesse mercado. E é por isso também que eu quero que você compartilhe essa live, tá? Então, enquanto você vai compartilhando aí, ó, tudo que a gente emana, tudo aquilo que a gente emite volta, seja bom ou seja ruim. Tá? Então, vai compartilhando essa live aí com pelo menos 3 pessoas. Se você está assistindo essa live no futuro, marca nos comentários 3 pessoas que você deseja ver crescer, tá? Tudo aquilo que a gente emite retorna para nós. Então, que retorne para você muita abundância, muito conhecimento. Conhecimento é poder. Conhecimento é a capacidade que nós temos de transformar realidades que precisam de mudança. A minha xará, Larissa, Elias, Arthur, V Móveis, Foliage, bom dia. Acho que é assim que fala? Renata. Bom dia. Pessoal, as lives de sexta-feira às 9 da manhã. Cadê meus jardinistas de sucesso aqui? Cadê? As lives de 9 horas da manhã às sextas-feiras, elas são lives de perguntas e respostas, tá? E... Vai passando um caminhão na rua, minha fera tá latindo. Ele só não sabe que ele não põe medo em ninguém. Ele parece um urso, mas ele late. Então você pode ir mandando qualquer dúvida que você tenha, tá? Aqui na caixinha, embaixo aqui do chat, tem um balãozinho com ponto de interrogação. Coloque ali a sua dúvida, que eu vou ler todas elas e eu vou começar por uma que eu separei aqui. Mas, se nós não tivermos dúvidas, assim que encerrar essa questão, a gente encerra a live. Então aproveita a oportunidade, faça aí a sua consultoria grátis, tá? E mesmo que você ache que a sua dúvida é muito primária, é muito simples, é muito iniciante, nenhuma dúvida não é importante. Todas as dúvidas são. Isso é uma questão para você, não deixe de aproveitar essa oportunidade. Coloca aí na caixinha que hoje nós vamos conversar sobre aquilo que você trouxer, tá? Entendido? Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Me fala isso antes de eu começar a responder a primeira pergunta, que é do Marco Bianchi. Cadê vocês? Estão me vendo, me ouvindo bem? Tudo certo? Podemos continuar? Sim. Então vamos lá.
Beleza. Bom dia, Lu. Pessoal, tem uma pergunta aqui. Ótimo, Alex. Tem uma pergunta aqui que eu recebi e eu vou ser bem educada para responder. Eu sou uma pessoa naturalmente educada. Só que eu olho muito o lado de você que trabalha com plantas, o do consumidor também, de quem contrata os seus serviços ou compra os seus produtos, tá? Ecoadubo chegando aí, parceiro jardinista de sucesso também. Ecoadubo, inclusive, trabalha com produtos naturais. Se você, adubos naturais, adubos ecológicos, se você, assim como a Ecoadubo, vende insumos para jardim, eu olho muito o seu lado. E eu olho também o lado de quem vai comprar, porque precisa ser justo. Precisa existir uma equidade aí nos valores. O cliente, ele precisa receber valor, muito valor, até mesmo porque quanto mais valor você oferece, mais beneficiado você é por aquele valor oferecido, certo? E quando a gente fala de crescimento, eu falei aqui hoje que essa live é de perguntas e respostas para que eu abra a possibilidade para que você talvez possa fazer uma consultoria aqui gratuita, porque é o nosso propósito do lado de cá que você cresça muito, se posicione bem no mercado do paisagismo e da jardinagem, tá? E uma das formas de você fazer isso é você tendo conhecimento. E uma das formas, um dos pontos que vem como reconhecimento, como uma afirmação do valor que você entrega para o mundo, para a sociedade, para os seus clientes, é através do dinheiro mesmo. Só que o dinheiro é uma representação desse valor que você entrega. Não é todo, tá? É uma delas. E eu quero que você viva bem, empreendedor, no paisagismo da jardinagem. Eu quero mesmo. E o paisagismo e a jardinagem é uma área muito próspera. Quem ainda tá vivendo assim com muita dificuldade é porque ou tá começando e é um processo, não é mágico, né? É um processo de crescimento, ou você ainda não está usando as estratégias e as ferramentas que você tem disponíveis. Talvez você nem saiba que essas ferramentas estão disponíveis para que você cresça, ok? Então eu vejo muito o seu lado, só que eu vejo também o lado do cliente. E o Marco, pelo que eu entendi da pergunta dele, ele é cliente. Eu fiz um conteúdo onde era uma pergunta de alguém que falava assim, como eu faço para ter as palmeiras bonitas? Eu não lembro se era poda de palmeira, era alguma coisa assim. Então o conteúdo não é tão antigo não, tá por aí. Depois se alguém quiser dar uma olhada lá. Não sei se era sobre 4 pontos, 3 pontos para as palmeiras ficarem muito bonitas. E bonitas a gente tá falando sobre a saudade, a resistência, a pragas, doenças, a brotação, tá? Espessamento de caule, enfim, bonita. Aí alguém veio lá e colocou assim para mim. E as podas? Dá para evitar quedas perigosas de folhas e etc. sem gastar R$500 por poda por palmeiras a cada 3 meses? Pessoal, presta atenção. Se você tá aqui há alguns dias, você já percebeu que eu sou uma pessoa que mantém a minha educação. Eu mantenho mesmo, eu acho que o mundo pode ser diplomático. Só que tem uma coisa, quando nós não fazemos determinada coisa, quando nós não fazemos aquele serviço, e pelo que eu entendo aqui, como evitar quedas perigosas de folhas, ele deve estar se referindo a palmeiras reais, palmeiras imperiais, palmeiras que estão muito adultas, já muito grandes, muito altas. E quando essas folhas caem de palmeiras de grande porte adulta, elas são muito pesadas. Quem aí já viu esse tipo de folha de palmeira? São pesadas, que se tiver um bichinho embaixo, se tiver cachorro, se tiver criança, se tiver um adulto embaixo, vai machucar. Se tiver um idoso, uma pessoa num estado de maior fragilidade, vai machucar feio. Vocês já viram essas folhas de palmeiras muito grandes? Elas são muito pesadas. E tanto que a bainha, que é a parte de baixo das folhas das palmeiras que se abrem, elas abraçam de uma forma que é para sustentar uma folha gigante. Porque quando nós estamos falando aí palmeira, eu não sei eu não tenho mais informações, o Marco não mandou. Mas quando a gente tem palmeiras altas, grandes, a copa, que ali são as folhagens dessa palmeira, as folhas elas precisam acompanhar proporcionalmente uma estrutura, um tamanho para manter
tudo aquilo. As folhas são, nas plantas, estruturas de maior produção de energia para aquela planta. É o local onde se faz de uma forma mais ativa a fotossíntese. A planta produz energia dali para crescer, para se manter. Tá? De uma forma bem simples assim respondendo. Então são folhas grandes e muito pesadas. Eu vi cair uma na rua, era imensa. Aí, ela é muito pesada. Então, como é que dá para evitar? Dá para evitar quedas perigosas? Existe um processo natural de envelhecimento de todos os seres vivos. Das plantas a mesma coisa, são seres vivos. Se as folhas de baixo, elas estão correndo risco de cair, primeiro elas não caem de um dia para o outro, né? Algumas plantas, quando as folhas vão ficando velhas, elas ficam lá presas no caule, na haste da palmeira, no que for, até que ela se cicatrize completamente para depois cair, tá? Vai um tempo. Por isso que ele tá dizendo assim, a cada 3 meses, porque geralmente ali, provavelmente, as palmeiras dele a cada 3 meses começam a ficar com muitas folhas secas penduradas, porque é o processo natural. Envelheceu, ela fez a sua função, perdeu a sua atividade, vai morrer, vai secar e vai cair. Não existe como fazer um controle ou uma prevenção ou algum cuidado para que não caia. O cuidado é fazer a manutenção e a manutenção exige uma poda. Agora uma coisa, minha gente, eu entendi que assim, ele considera um custo oneroso, R$ 500 por palmeira a cada 3 meses. Eu não tenho qualquer informação, absolutamente, não tenho qualquer informação a respeito do tamanho dessas palmeiras. Mas quem aí, se tiver alguém aí, conta aí pra mim. Se tiver alguém aí que trabalha com podas de palmeiras, existem pessoas que são especializadas em podas de palmeira. Isso acontece mais em litoral, regiões praianas, porque tem muitas palmeiras, né? É muito natural. Ou casas onde em volta são piscinas, chácaras, ambientes rurais e tal, enfim. Porque é uma excelente planta para ter em volta de piscinas. Então, existem pessoas especializadas em fazer esse tipo de trabalho, especializadas onde tem maior demanda aí, né? Nas praias principalmente. Só que, minha gente, pense você ter de subir, sei lá, 10 metros de altura, pendurado em um tronco, em um caule, uma haste de palmeira, para lá de cima fazer o corte. Existem formas seguras ou menos perigosas de se fazer isso, mas muitas pessoas não têm nem acesso a fazer de uma forma muito segura. Você não tem um guincho para subir, você não tem. O Góes, um dos alunos do Góes não tá aqui, eu até mandei uma mensagem para ele antes da live. Eu não sei se ele me respondeu, deixa eu ver aqui. Ele mandou um áudio, não vai dar pra ouvir. Depois eu coloco pra você nos stories. O Góes, ele é um aluno mentorado meu, da mentoria Jardinista 10K. E ele trabalha na Praia da Baleia, tá? Lá no Ceará. E eles fazem podas de palmeira. E eu fui falar, Góes, quanto é que se cobra aí pra uma poda de palmeira muito, muito alta? Porque aqui na minha região, nós não temos esse tipo de palmeira, ou não com tanta frequência. Nós aqui, enquanto trabalhando com manutenção de jardim, não fazemos esse tipo de serviço por uma série de questões de segurança de trabalho, mas eu fui tentar levantar quanto é que se cobra para uma palmeira muito alta. Existem profissionais que vão fazer podas desse tipo e eles colocam alguns suportes nos pés, tá? E vão subir. Se eles desequilibrarem, eles vão cair lá de cima. Exige um treino. Existem formas de fazer com muita segurança. Existem algumas pessoas que têm acesso a essa forma, existem pessoas que não têm. Se ele está contratando, por exemplo, ali, uma empresa que oferece uma segurança para esses trabalhadores, ou o próprio trabalhador é a empresa que vai fazer da melhor forma ali possível, não tenho qualquer informação sobre isso, minha gente, qual é a forma de não gastar a cada 3 meses R$ 500 em poda por palmeira? É fazendo você. Me desculpe por falar assim, mas poxa vida, se é fácil e se é caro, que outra alternativa você tem? Faça você. Não valorizar o trabalho do outro, existe uma coisa, perfeito, existe uma coisa chamada reciprocidade.
E eu entendo que eu não sei quantas palmeiras tem aí na área. Eu entendo que R$ 500 por palmeira a cada 3 meses pode ser um custo oneroso mesmo para você. Pode ser. Mas aí, em relação a ser R$ 500 por palmeira, é uma consideração a partir do mercado. Eu não sei onde é a cidade, eu não faço a menor ideia, tá? E eu acredito que deva estar dentro daquilo que é cobrado aí na região, enfim, tá? Vou considerar que seja um valor ok. Olha lá, jardinagem RN, colocando aqui, Lari, é bom lembrar que uma poda envolve locação de container, que por sinal é muito caro, então envolve uma série de questões. Exatamente. Lembra-se agora eu falei sobre as questões de segurança? A locação do container, a locação de maquinários, enfim, eu não sei como é feita essa poda aqui, mas existe um custo. Existe um custo. Além de um custo, existe um risco. Algumas pessoas se arriscam muito para fazer esse tipo de trabalho. Algumas pessoas se machucam seriamente, tá? E não estou recomendando que ninguém faça sem segurança, mas existem situações em que as pessoas não têm os recursos, não têm nem os containers disponíveis para locação e elas se sujeitam para sobreviver, gente. Entende? Então, vou considerar que esses R$ 500 por palmeira é um preço ok para a sua região. Não tenho ideia se é, mas eu imagino que pela sua fala você já deve ter pesquisado. Presta atenção uma coisa aqui. Quando a gente vai fazer um jardim, seja cliente, ou seja, um profissional, você que trabalha, tem bastante pessoas aqui que trabalham com jardins, estou vendo pelos nomes dos perfis aí. Viver natureza, sei lá, paisagismo, jardinagem e tal. Você precisa prever como esse jardim vai estar quando adulto. Como essas plantas vão estar depois que o crescimento mais rápido, nas fases iniciais, se estabilizar. Essas plantas vão ficar que tamanho? Porque quando a gente não prevê isso, a gente tem problemas desse tipo aqui. Às vezes o próprio cliente faz sozinho o jardim, né, gente? Isso não é incomum. Às vezes a pessoa, final de obra, gastou demais, saiu muito orçamento, às vezes fez a obra já numa questão mais apertada mesmo. É normal isso acontecer. Aí chega no final, quer fazer um jardim e faz sozinho. Então, existe aí uma questão de planejamento, de projeto mesmo, projeto bem executado. Se você trabalha com jardins, é indispensável que você sempre, durante o projeto, veja não somente como o jardim vai ficar naquele momento, naqueles próximos dias, ou até nos próximos anos, primeiros anos. Precisa ver como vai estar lá na frente. Por quê? É isso que garante, é isso que separa bons profissionais de profissionais amadores. Um jardim, um bom projeto, ele precisa permanecer ao longo do tempo e só ser trocado se o cliente de fato desejar. Ou se acontecer uma coisa muito extraordinária, algo, sei lá, uma questão de tempo, uma questão de, ventou demais uma ventania, derrubou tudo, enfim, uma chuva de granizo, entende? Exceto essas coisas, o jardim precisa perdurar. As plantas não podem ocupar um volume tão grande que elas necessariamente, obrigatoriamente, têm que ser retiradas. Certo? Então, houve aí uma falha no projeto. E agora são as consequências. Retirar mudas tão grandes assim também é caro, é oneroso e vai exigir uma grande bagunça para que essas mudas sejam retiradas. As covas para retirada dos torrões, caso esse seja o caso, são grandes. Se não for tirar o torrão dessas plantas, o corte na base do caule dessas palmeiras, da haste dessas palmeiras, vai fazer com que haja embaixo, se não for retirada essa raiz, haja embaixo uma força, um impedimento de crescimento das próximas plantas. É um impedimento mecânico. É isso que eu tenho para dizer a respeito dessas palmeiras, tá? Evitar esse gasto. Se você for fazer essas podas, você não vai ter esse gasto. Vai fazer? Porque quando a gente diminui muito o trabalho do outro, a gente tem que fazer, né? Desculpa, tá? Mas é porque tem coisas que não dá. Não dá. Eu tô falando certo? Folhagem, acho que é folhagem. Renata, precificar é a minha maior dificuldade.
Renata, ontem nós tivemos uma aula de 3 horas e meia na turma Jardinista de Sucesso. Ah, e eu vi alguém entrando aí. Quem que foi? Foi a Dilze? Oi, Dilze. Bom dia, a Dilze da turma de ontem. A Dilze ontem ficou firme e forte até o final. 3 horas e meia para trabalhar as questões de orçamento, de mercado e tal. Mas eu vou te dar algumas dicas aqui que podem te ajudar. Primeira coisa, para precificar, você precisa fazer uma pesquisa de mercado. Toda empresa, e seja você pequena ou grande empresa, seja você que tá há muito tempo, isso, tá bom. Seja você que tá, o meu editor, ele detesta que eu faça isso, hein? Eu estou tentando me policiar, eu tô falando sobre um assunto, aí eu vou lá e falo com vocês, aí eu volto pro assunto e eu volto diferente, aí não dá pra ele dar emenda. Mas vamos lá. Sobre a precificação, algumas dicas importantes para que você tenha sucesso nos seus orçamentos. Nenhuma empresa, seja grande ou seja pequena, sobrevive bem sem saber qual é o preço praticado naquela região. Então, primeiro ponto, você tem que fazer uma pesquisa de mercado. Eu não sei se você trabalha com serviços ou com produtos, mas independente do que for, você precisa descobrir quais são os preços praticados pelo seu concorrente, desde o concorrente mais simples até o maior concorrente. Por quê? Porque assim você tem um parâmetro para não ficar muito fora, nem muito abaixo, nem muito acima. Conforme for a sua qualidade técnica, a sua compreensão técnica, o valor que você entrega, porque o valor ele vem através do conhecimento. O conhecimento é o que te dá recursos para você agir de forma a ter bons resultados com os seus clientes. Quanto mais nível técnico você tem, mais você cobra, porque mais valor você entrega. E os clientes, a sociedade, o consumidor, ele enxerga isso. Você pode escolher os seus clientes, inclusive seus clientes, eles podem escolher depois de um determinado tempo, né? De mercado, conforme a sua agenda vai enchendo, você vai tendo uma demanda mais alta, você vai fazendo a seleção de clientes que identificam valor em você e vai desprezando aqueles que só querem pelo preço, porque quem pelo preço vem, minha gente, pelo preço vai, tá? Então, quem quer o mais barato, vai aparecer um outro mais barato que você e vai embora. E aí você fica sem aquele cliente, sem os resultados, com o trabalho comprometido, porque um cliente que vem pelo preço, ele não quer muito a sua qualidade. Ele quer só pagar baratinho para ter ali uma coisa, mais ou menos. Que ele considera bom e tá tudo certo. É só o ponto de vista dele. Então, pesquisa de mercado. Como é que você vai fazer essa pesquisa? Entrando em contato com concorrentes. Você tá muito exposta, né? Tá muito nítida de que você trabalha com essa área. Então, concorrentes pode ser que tenham dificuldade de passar os valores, não queiram passar, queiram esconder o jogo. Mas se isso acontece, talvez você tenha que usar de outras estratégias. Você já viu que às vezes um mercado, supermercado, ele manda alguns funcionários em horário de serviço, inclusive uniformizados, em outro mercado no concorrente para ver quanto estão cobrando em cada item? Isso é normal acontecer. Então talvez você precise de ajuda de alguém para que você consiga valores reais para fazer essa pesquisa. Beleza, fez a pesquisa? É importante que você saiba, Renata, quanto você vai cobrar pela hora de serviço e não que essa hora de serviço ela seja expressa para o cliente. Ah, é tanto a minha hora de serviço. Ontem falei isso algumas vezes para a turma. Nossa hora de serviço, ela vai para o orçamento, tá? Porque, por exemplo, você vai olhar um jardim. Ah, que eu demoro meio período para fazer, 4 horas. Dentro daquelas 4 horas, você precisa saber quanto custa para você a sua hora de serviço. Sei lá, eu vou supor, tá? Suponha que seja R$60 a sua hora de serviço. 6 vezes 4, 24. R$240 de mão de obra, meio dia de serviço. De onde saiu esse número da voz do anjo sussurrou no meu ouvido? Não, da pesquisa que você fez de mercado, ok? Estabeleceu dentro daquilo que é praticado por aí. Existem regiões que são muito baratas, existem regiões que são muito caras. E quanto maior valor, maior vai ser o valor da sua hora. Então, você vai colocar isso no orçamento. Fora isso, não sei se você vende os insumos para jardim. Se você vende esses insumos... Alessandro, este que foi meu professor, Alessandro En. Ah, que legal! Se você vende insumos para jardim, você vai colocar ali também o discriminado no seu orçamento, cada item que você vai oferecer para os seus clientes, plantas, materiais de acabamento, casca, terra,
vasos, tudo que você for oferecer. Você vai colocar lá discriminado, detalhado, cada item, além da sua mão de obra, ok? E vai entregar. O orçamento, existe uma estratégia, existe uma forma de você montar, de você elaborar esse orçamento para que o próprio orçamento em si, apresentado, um arquivo apresentado para o seu cliente, só do cliente ver aquilo ali, ele vai identificar naquele orçamento, não é nada de orçamento de mensagens escrita no WhatsApp não, hein, minha gente? Tipo, vai ficar tanto de mão de obra, tanto de planta e tanto de terra, e não. É um negócio estruturado, é um negócio bem feito, que não é difícil de fazer, é simples de fazer, mas precisa estar estruturado. E eu já vou te falar como é que você vai aprender a fazer isso aí. Você vai entregar esse orçamento detalhado para o seu cliente, tá? Com tudo aquilo que ele vai precisar. Larissa, mas eu vou até o cliente e ele vai me pedir um monte de coisas. Aí eu vou entregar tudo para ele vai fazer tudo que eu recomendar. E como é que eu vou ganhar dinheiro depois se ele não fizer comigo? Você vai ganhar dinheiro porque, mais uma coisa, hein? Isso é ouro, hein? Isso é ensinado lá na turma. Porque você precisa aprender a cobrar a sua consulta, digamos assim. Que no caso do paisagismo e da jardinagem nós chamamos de visita técnica. No primeiro momento, olha que isso aqui deveria ser um workshop, hein? No primeiro momento em que um cliente entra em contato com você, existe uma forma de você abordar esse cliente e cobrar por essa visita técnica. Seguinte, se você quiser aprender essas coisas, mais sobre esses assuntos, pessoal, todos vocês, entre os dias 21 e 27 agora, se essa semana que vem na outra, nós vamos ter a semana gratuita Jardinista de Sucesso. E lá eu falo mais detalhadamente, inclusive entrego um arquivo, um orçamento para vocês terem como modelo de inspiração, montarem um de vocês em cima, que é um orçamento meu. E um orçamento que eu construí ao longo de muitos anos trabalhando, tá? É ouro, é ouro. É um fragmento do curso de Jardinista de Sucesso que vocês vão aprender, assim, valiosíssimo. E que é um evento gratuito, tá? E é online, então você faz aí, de onde você tá. Mas o evento por si só, ele transforma muito, muito. Tem muitos relatos de pessoas. Se alguém aí participou da semana gratuita anterior, coloca aí pra gente se eu tô mentindo. O evento gratuito, ele amplia demais a visão. Então, Renata, eu vou pedir para que você, assim que a gente encerrar essa live, vai até o link da bio, você e os demais, todos que quiserem. Vai até um link que está lá na minha bio, se inscreve para a semana gratuita Jardinista de Sucesso. E lá você vai aprender muito mais de uma forma aprofundada, que eu não consigo ter recursos de números e de coisas para te mostrar. Mas lá você vai aprender, tá? De uma forma mais aprofundada. Mas recapitulando os pontos, você precisa fazer uma visita para o seu cliente de uma forma que te assegure, mesmo que ele não vá fechar o serviço depois com você. Isso é real, isso é possível. Isso eu faço, meus alunos fazem, tá? E você pode, durante a visita, já entregando valor para o cliente, caso você esteja preparado para isso. Se você não estiver preparado para isso, você vai até o cliente fazer uma visita técnica, você vai voltar e na volta você vai analisar tudo aquilo que você coletou de informações. Se as plantas estão doentes, você não sabe que doença que é, não tem problema. Se as plantas estão com praga, você não sabe nada de praga, não tem problema também. Se tá tudo feio e tal, você vai só coletar informações. Alguns pegam as folhas, pegam umas amostras, tiram muita foto, você volta para o lugar onde você trabalha, para sua casa, se você tem uma loja, se você não tem loja. Inclusive, ontem eu falava para os meus alunos o seguinte: se você está começando, você não tem um escritório, você não tem uma estrutura, você volta para fazer a análise e elaborar o orçamento para o seu cliente de tudo, ou o relatório daquilo que ele precisa fazer, caso você não execute isso, e você vai falar para o seu cliente, além da visita técnica, você vai voltar e você vai falar assim: olha, agora eu vou voltar para o meu escritório, mesmo que o escritório seja a mesa da sua cozinha, mesmo que a mesa da sua cozinha esteja cheia de farelo de pão da molecada de casa, você vai tirar um pedaço, é lá que você trabalha lá o seu escritório, tá? Então, comecem a se valorizar, todos, independente do ponto em que você esteja profissionalmente, tá? Você vai elaborar esse orçamento para esse cliente, estruturado da forma que você vai aprender lá na Semana Jardinista de Sucesso e vai entregar. Quando você entrega esse arquivo cheio de valor, onde o cliente já pode aplicar, mesmo se ele não te contrate depois, mas você recebeu a visita técnica, você já recebeu por esse trabalho. E uma boa pessoa identifica quando outra vai entregar algo de valor a ela.
tá? Profissionalmente, então, nem se fala, porque a moeda de troca é o dinheiro, certo? Então, assim, esses são pontos que você vai poder fazer, vai poder aplicar para fazer precificação, para conseguir entregar orçamentos, para conseguir cobrar, como fazer. E existe, gente, entre essas coisas todas, uma série de gatilhos mentais, um script que você pode seguir para falar, para persuadir, para mostrar, para revelar o seu valor, porque pode ser, Renata, que você tenha um alto valor técnico, que você ofereça muito resultado para as pessoas, mas o que acontece? Não basta ter esse valor técnico e entender sobre os assuntos. O outro precisa, meu marido chegou, o outro precisa também saber que você tem esse valor todo. Tá? Isso precisa ficar muito claro, tá? Espero ter ajudado, só que não deixa de se inscrever na Semana Jardinista do Sucesso, todos vocês, tá bom? Quero ver vocês lá. Outra pergunta. Ah, tá. Só concluindo aqui, a Renata continuou. Minha pergunta é por conta desse tipo de cliente mesmo. Ah, tá. O cliente que ele quer suas diquinhas e quer que você dê tudo de graça. É isso, Renata, tá certa? Isso tem de monte, viu, gente? Tem de monte por aí. E a pessoa fala com você já assim: Ô, Renata, você tá mexendo com o jardim? Tem como você dar uma passadinha aqui em casa? Tem umas plantinhas que queria que você desse uma olhada. Só que nesse ponto, que é o primeiro ponto de contato com o cliente, já existe uma forma, já existe um script, já existe um jeito de você abordar para você fazer a seleção desse cliente. Se ele tem a intenção real de fazer algo com você, ele vai fazer e você vai receber por isso, sem que você saia no prejuízo, porque, gente, é um trabalho. Fazer uma visita de um orçamento não é comum, né? As pessoas cobrarem para fazer visita. Se você vai fazer qualquer coisa na sua casa, por exemplo, você vai fazer uma pintura, um serviço de pedreiro, se você vai fazer um móvel, alguma coisa assim, os profissionais vêm. Bom dia. Bom dia. Os profissionais vêm e eles não cobram para vir, e eles vão fazer o orçamento. Só que acontece, gente, muita gente vem, sei lá, um móvel planejado, tá? Um negócio que precisa, assim, elaborar um pouco mais. Se ele vier, fizer as medidas, fizer o projeto para você, vai te passar o orçamento, pode ser que você vá querer fazer pesquisa com outras pessoas. E ele pode fazer isso de graça para você, mas e ele? E o lado dele? Quando ele vem e entrega valor para você, no comecinho, eu vou falar um pouquinho mais. É a última coisa que eu vou falar, depois vocês se inscrevam lá na semana, tá? Pra gente seguir para as outras dúvidas. Inclusive esse valor que é cobrado na visita técnica, você pode no início estornar depois se o cliente, a cliente, fechar o serviço com você. Se você estiver começando, eu recomendo que você faça isso. Cobre a visita, que é paga no ato da visita, e depois você estorna no seu orçamento. Beleza? Assim você tem grande chance de fechar com esse cliente. Isso tudo fica explicado no momento inicial, não é nada depois que já começou. Olha lá, o Anderson, muito bem, Anderson, eu cobro até orçamento. Sim, essa parte é o orçamento, é a parte da visita. Você faz a visita, faz o levantamento. Depois você tem que entregar um orçamento. Então, durante a visita, você cobra. Tá lá. Especialmente se você faz um projeto para esse cliente. Se você, nem que não seja um projeto de paisagismo, mas seja algo ali que ele vai replicar, que ele vai poder reproduzir, mesmo que seja sem você. Entendido? Parece que te conheço, Renata. Eu já passei por essas coisas todas. Aprendi. Cris, Cris, eu queria te falar um negócio. Eu vou ler sua pergunta aqui agora, mas eu vi sua foto e você tem uma luz muito, muito bonita, tá? O que você acha essencial para alguém decidir se quer ser paisagista? Legal. Vamos lá, pontos para que você identifique se você realmente vai se dar bem nessa área ou não. Primeira coisa, você precisa ter uma afinidade muito grande com as plantas, com a natureza. E essa afinidade não é só de saber mexer. Essa afinidade, ela vai do ponto de sentir internamente que existe algo muito forte que te liga à natureza, em forma de plantas. Como é que você se sente lidando com plantas? Se você sentir que você tem uma conexão forte interior, que te conecta, eu não sei qual é a crença de vocês, tá? Mas assim, se te conecta com algo muito maior, se você sente uma conexão com Deus, se você sente um centramento, uma potência, uma força,
Existe aí uma chance muito grande de se tornar a atividade do paisagismo algo muito potente em você. Porque vai muito além de coisas racionais, do faturamento, de atender os clientes e coisa e tal, tá? É forte. Você precisa primeiro ver isso. E olha, a gente nunca nem conversou, né, Cris? Mas pelo que eu percebi, parece que isso acontece com você, tá? Desde criança sou bióloga, inclusive, por conta dessa conexão que sinto com a natureza. Há uma grande chance de você ter sucesso, tá? Outro ponto, você precisa estudar sobre o paisagismo e jardinagem e precisa se colocar em movimento. Você se colocando em movimento, você vai começar a sentir e descobrir que o mercado do paisagismo e da jardinagem, ele é extremamente amplo. Paisagismo e jardinagem é um nicho de mercado muito grande, onde dentro dele nós podemos fazer várias coisas, Você pode trabalhar com manutenção de jardim, revitalização de jardim, projetos de paisagismo, execução de projetos de paisagismo, consultoria técnica, porque sim, existem pessoas que são os médicos dos jardins. Eles vão lá e dão a consultoria e a recomendação. Muitas pessoas trabalham assim. E quanto mais afinada for a sua visão técnica sobre a identificação das necessidades do jardim como um todo, e essa visão ser integrada, não de pontinhos isolados, mas essa visão você conseguir olhar para aquela situação e identificar quais são os pontos que precisam de ajuda ou de intervenção, resultados incríveis você tem. E para isso você precisa estudar a respeito do universo e ir aplicando e ir se colocando em movimento. Você pode, por exemplo, trabalhar com jardins verticais. Sei lá, vou me especializar. A Cris resolveu que ela vai se especializar em jardins verticais. E ela vai fazer jardins verticais. E pode ser que ela faça só isso. Ou pode ser que essa, dentro do paisagismo da jardinagem, seja a atividade principal que você escolha fazer. Tem alguns que trabalham com sistemas de irrigação. Não fazem jardins, não fazem projetos, mas fazem sistema de irrigação. Porque existem muitos sistemas de irrigação. Sistema de irrigação automatizado, não automatizado, setorizado, subterrâneo, aéreo, pulverização, enfim. Você pode se especializar nisso. E existem muitas coisas, tá? Então, dentro do paisagismo e da jardinagem, existem várias coisas que você pode ir conhecendo. E conhecendo você precisa estudar. Mas o primeiro ponto que é fundamental é sentir. Isso você sente, é sentir essa conexão poderosa. É sentir isso que talvez já venha junto ou atrelado a um talento de construir esses espaços, arquitetar esses espaços de plantas. E quando você olha para algo maior do que apenas o faturamento, o dinheiro, você percebe que é algo que te preenche e é algo onde você oferece valor para o outro, melhorando a qualidade de vida do outro, e isso te gratifica também, além do retorno financeiro. Existe grande chance de você ter um talento natural seu aí. Agora, quem começa porque viu alguém se dando bem nessa área, porque viu alguém se destacando, enfim, mas não sente que é para si, é realmente por uma questão financeira mesmo, porque viu o sucesso de alguém, a chance são de que não vai ser muito simples, porque assim como qualquer outra profissão, o paisagismo e a jardinagem não são só flores e bicicletas e borboletas. Porque as borboletas, inclusive, dão lagarta antes de serem borboletas. A gente tem os desafios, então tem que ter algo maior que mova. Tá? Parece que esse é o caso. Aqui na caixinha ninguém mais colocou, mas eu vi umas perguntas subindo. Se você tem alguma pergunta, deixa eu ver quanto tempo nós temos. Vou responder mais uma pergunta aqui, tá? Se você tiver alguma, coloca ali na caixinha. Oi, Nath, bom dia. Olá, o Anderson, que legal, Anderson. Em 2012, quando me formei, minha professora, você se formou em quê? Minha professora disse a mesma coisa. Em 2014, fechei 2 grandes projetos em uma mesa de shopping. Que massa, Anderson. Olá, o Alex, quando eu tava falando de Palmeira, né, Alex? Trabalhei em uma empresa que quase quebrei minha coluna por não ter equipamento adequado no retirar uma palmeira. Pessoal, eu também já trabalhei em uma empresa e existe uma coisa. Vocês que estão trabalhando, empreendendo na área,
prezem pela humanização do trabalho. O trabalho da jardinagem em campo, ela pode ser muito dura, dependendo de quem estiver na liderança daquele trabalho. Pode ser, às vezes, um trabalho similar a um trabalho escravo, onde você tem que fazer uma força sobre-humana para conseguir dar conta de alguma coisa. Só que hoje, graças a Deus, nós temos evoluções, nós temos máquinas a nosso favor. Você pode locar máquinas, por exemplo, você vai fazer um grande jardim em uma área, sei lá, de pissarra, terra muito dura, coisa e tal. Você tem que fazer lá tantas dezenas de covas, ou berços, se você preferir chamar, que é onde a gente faz o buraquinho e prepara lá para o plantio das mudas. Existem máquinas com trados que vão fazer em poucos segundos cada uma dessas covas, sob a sua orientação. Cuidado. Cuidado com a forma como às vezes a gente aprende as coisas, né? Às vezes a gente aprendeu numa empresa, trabalhou, viu alguém tá fazendo da forma como imagina ser bom, mas existem coisas a nosso favor. Ah, Larissa, mas a locação de uma máquina dessa é muito cara, vai fugir do orçamento. Quando a gente vai se estabelecer no mercado, talvez o início não seja assim, tá? Não, o meu início não foi assim, eu vejo muitas pessoas começando um pouquinho antes disso, por questão financeira, por questão de caixa, porque não tem caixa. Não tem recurso e não tem um planejamento financeiro, um planejamento de mercado, não fez, tá? Inclusive, só abrindo parênteses aqui, o Sebrae ajuda muito, e eu tô tentando muito trazer uma consultora, uma pessoa muito 10 do Sebrae para fazer, quem sabe, uma live com vocês algum dia desses, e existem recursos e o Sebrae oferece serviços gratuitos para ajudá-los, inclusive na captação de recursos para a empresa de vocês, para que vocês trabalhem, tá? Nossa. E existem máquinas, por exemplo, que vão te ajudar a fazer essas covas, existem máquinas que vão te ajudar no preparo de solo. Áreas grandes, hoje em dia a gente não fica mais fazendo todo o preparo enxada e quebra terra e solta terra e tal. Áreas pequenas, às vezes as máquinas nem chegam, e aí não tem muita outra alternativa não. Mas a gente não tem tanto acesso a máquinas pequenas, né, como, por exemplo, outros países desenvolvidos têm. Nós temos essa escassez aqui, né? Mas se há espaço, você pode contratar maquinários para fazer o preparo do solo, para ajudar muito. Ao invés de ser você e outras pessoas estarem lá no sol, batendo, em questão de pouquíssimo tempo, você fez um belo de um preparo do solo com uma bobcat, por exemplo, preparando a área para vocês plantarem. Ah, mas é caro o aluguel e aí não vai compensar o trabalho. Compensa, sabe por que compensa? Porque quando a gente humaniza o trabalho, a gente fideliza mais a equipe. A equipe, as pessoas, mesmo que sejam diaristas, tá? As pessoas que vão trabalhar com vocês, elas se sentem mais valorizadas, elas saíram ali daquele trabalho muito duro, muito pesado. E eu sei que às vezes as pessoas que vêm e trabalham com a gente, executando o jardim com a gente, elas vêm de uma lida de roça, um trabalho mais duro e mais braçal. Só que uma vez que elas se sentem valorizadas e cuidadas por vocês, você vai ter mais gente para trabalhar com você. Outra coisa, você otimiza o tempo. Um trabalho que você levaria alguns dias fazendo, sob o custo de força de pessoas, você faz em pouquíssimas horas, ou às vezes nem uma hora. Então você termina aquele trabalho, o custo de mão de obra, lembra que eu falei no comecinho sobre o custo da mão de obra? Se você vai fazer em tanto tempo, você tem que calcular, você tem que saber quanto vale a sua mão de obra para você colocar no orçamento. Isso pode ser reduzido e às vezes reduz-se muito mais, além de você ter pago o aluguel daquela máquina. Essas máquinas maiores, pesadas, a gente loca por hora, tá? Então, pouquíssimo tempo vai lá e faz, você termina aquele jardim muito mais rápido, você atende aquele cliente ou aquele espaço público, aquela empresa e tal, muito rápido, você consegue ter mais tempo disponível para fazer captação de outro cliente, ou para fazer orçamento, projeto, enfim, outras coisas. Para fazer os seus conteúdos aí de internet, você que trabalha com as redes sociais, divulga-se aí pela internet. Beleza? Então, é isso. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. José Carlos. Bom dia. Estou precisando eliminar uma plantação de bambu. Está invadindo o jardim. Pode me indicar como acabar com eles? Sim. José Carlos, o bambu, uma vez que ele se estabeleceu na área, ele vai rebrotando.
rebrota, 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 e a gente começa a chamá-los de plantas invasoras, plantas daninhas, porque a gente não quer mais ele ali e ele insiste em nascer. Eu não posso aqui, por uma questão ética, te passar herbicidas, tá? Te recomendar, não posso fazer isso aqui. Mas existem herbicidas vêm de ervas, né? Ela vai te ajudar a controlar plantas. Existem herbicidas não seletivos, que significa, ele não vai selecionar uma planta em detrimento a outra, não vai matar uma e preservar a outra, mata tudo. Existem herbicidas que você vai aplicar nessa área onde está nascendo essas plantas esse bambu, e você vai conseguir o controle dele. Só que tem que tomar cuidado, porque se tiverem plantas próximo, plantas de jardim muito perto desses bambus, você corre o risco de intoxicar as plantas que você não quer. Então, procure por herbicidas não seletivos para fazer essa aplicação. Você vai pulverizar, e o bico do pulverizador, da bombinha que você for usar, tem que ser muito perto, sem que haja a chance de um vento vir e levar as gotas desse produto para as plantas que estão perto que você não quer controlar. Com o bico muito pertinho você vai fazer essa aplicação na dose recomendada pelo fabricante que você escolher. Existem muitos, tá? Herbicidas não seletivos. Então, é assim que você vai fazer. É isso, meus amores. Olha lá, o pessoal reforçando o Sebrae. Realmente, o Sebrae é muito bom. Muito, muito bom. Pessoal, antes de eu encerrar essa live, você que está assistindo aqui, eu vou pedir que você deixe o seu curtir assim que essa live tiver, tá? Você do futuro, não esquece de curtir e compartilhar também. Vamos fazer com que a mensagem chegue mais longe. Eu peço a sua ajuda para fazer com que a minha mensagem também possa chegar mais longe, chegar a outras pessoas, ok? O link para participação na última semana gratuita de Jardinista de Sucesso do ano de 2022, o link para se inscrever e participar, ter acesso ao evento, tá na minha bio. Vai lá, se inscreve, compartilha com outras pessoas e vem, tá? Se você é das pessoas que sente que você tem uma potência e pode ser muito mais do que você tem sido, é hora de começar a trabalhar para que você se torne a pessoa que você merece ser. Porque se você sente que pode mais, ser um profissional muito maior, é porque você pode. Se você não sentir, você não pode, tá? Mas se você sente, venha. E 2023 tá logo ali, a gente já tá sentindo um cheirinho de Natal, de Ano Novo, né? E se você quer fazer com que o próximo ano ele seja um ano de grandes transformações na sua vida profissional, na área do paisagismo e da jardinagem, você tem que começar o quanto antes. E eu tô aqui para te ajudar com isso. Bel, eu quero esse link, por favor. Bel, é só a hora que encerrar a live, vai no meu perfil aqui do Instagram. Quem vai ver essa live pelo Facebook ou pelo YouTube, olha na descrição do vídeo, vai estar lá. Lá tem um link, tá? Tá escrito Semana Gratuita Jardinista de Sucesso, de 21 a 27. Clica, e aí você vai clicar e vai fazer sua inscrição. É um segundinho, tá, pessoal? É só o e-mail, beleza? E aí você é direcionado automaticamente para um grupo silencioso de WhatsApp, para facilitar a troca de informações. Vocês vão receber as apostilas, os exercícios, os lembretes das aulas, tudo pelo grupo de WhatsApp também, tá? Tá lá o link. Um beijo. Fiquem com Deus, tenham uma sexta-feira muito, muito abençoada, foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Na terça-feira, às 9 da manhã, nós nos vemos aqui de novo em mais uma live. E eu acho, bom, não vou dar o spoiler do tema não, tá? É isso, um beijo, fique com Deus, tchau!